Olá pessoal, chegamos à nossa penúltima aula do curso de Fundamentos do Serviço Social e hoje trataremos acerca do movimento de renovação do Serviço Social brasileiro, que foi um movimento de desdobramento do movimento que aconteceu em todos os países da América Latina, denominado de movimento de reconceituação. No Brasil, segundo José Paulo Neto, o que nós tivemos foi um movimento de renovação e não de reconceituação, uma vez que o serviço social brasileiro não conseguiu romper com o conservadorismo e o tradicionalismo presente na profissão. Daí o nome renovação e não reconceituação. Esse movimento ocorreu na década de 60, quando da expansão do capitalismo mundial e de sua imposição à América Latina em torno de um estilo desenvolvimentista que era excludente e que subordinava a classe trabalhadora, principalmente. Nesse cenário, a profissão assumiu essas inquietações e essas insatisfações que estavam acontecendo naquele momento e passou a direcionar os questionamentos acerca do modo como os assistentes sociais atuavam, sobretudo criticando o serviço social tradicional e conservador através de um amplo movimento de um processo de revisão global acerca da profissão. Para o serviço social brasileiro, nos anos 60, esse período representou o início de uma reformulação da profissão que se prolonga por 3 décadas seguintes, suscitando um redimensionamento, um amadurecimento profissional. E a gente pode confirmar que esse movimento, denominado de renovação do serviço social brasileiro, inicia-se na década de 60 e finaliza-se em meados da década de 80. Durante a década de 60, o Brasil sofre mais um golpe, o golpe que ocorreu em 64. E o Estado ele passa a ter uma função de instaurar um Estado antinacional e antidemocrático e passa a enfrentar a questão social com repressão, mas também com políticas sociais compensatórias. E todo esse ambiente hostil acaba influenciando a nossa profissão, que se vê diante de outras demandas até então desconhecidas. Dessa forma, ainda que a requisição continue sendo, ao assistente social a execução de políticas sociais para atender o desenvolvimento do Estado burguês e das elites, há uma novidade, a exigência de uma atuação que tenha um caráter técnico e científico, mesmo que a partir da década de 40, as novas instituições brasileiras já tenham requerido do profissional do serviço social um conhecimento técnico científico. Na década de 60 a gente percebe isso muito mais latente e a profissão sente a necessidade realmente de ter que rever a atuação profissional e o método teórico metodológico que a embasava. Dessa forma, o serviço social pretendia romper com as práticas tradicionalistas e conservadoras. Contudo, passa a se ter uma heterogeneidade na atuação, onde os profissionais passaram a buscar, de uma forma mais consistente, a laicização da profissão, ou seja, a desvinculação da Igreja Católica. Sumariamente, nós podemos dizer que se coloca em curso, no âmbito do serviço social, esse processo que solicita à profissão uma renovação e que apresenta 3 direções, ou seja, 3 projetos profissionais diferentes. Esses questionamentos, esses conceitos são essenciais para a compreensão do movimento de renovação do serviço social brasileiro. São as 3 perspectivas de um movimento de renovação. É a perspectiva modernizadora, chamada por Zé Paulo Neto de modernização conservadora,
Por que perspectiva modernizadora, né, e ao mesmo tempo conservadora? Porque a perspectiva que se tinha de fato era de rompimento com o serviço social tradicional. Mas isso não acabou acontecendo e por isso que Zé Paulo Neto, de uma forma crítica, diz que é uma modernização conservadora, porque ele pretendia modernizar conservando os conhecimentos teóricos, metodológicos e práticos do serviço social tradicional e, por essa razão, não obteve o êxito desejado. A segunda fase do movimento de renovação, que seria a reatualização do conservadorismo, como o próprio nome já diz, pretendia atualizar o conservadorismo, sobretudo através da corrente teórica chamada fenomenológica, lá do âmbito da psicologia. Eles também não conseguiram dar cabo de atualizar esse serviço social conservador. E a última fase do movimento, que seria a intenção de ruptura, que nós passamos a conhecer a teoria social marxista e buscar romper de fato com o serviço social tradicional, utilizando-se dos pensamentos de Karl Marx. Então, a renovação do serviço social é importante que vocês compreendam que ela foi fruto de um processo histórico que possibilitou esse pluralismo no seio do serviço social e que hoje é presente no Código de Ética da nossa profissão, né, o pluralismo teórico, mas sobretudo que buscou compreender a questão social, o modo como o serviço social deveria atualizar e passou a considerar a diversidade teórico-metodológica, ético-política e técnico-operativa na profissão, no modo de pensar, de fazer e de escolher. Então, principalmente, né, nós devemos considerar esse processo de renovação como um processo heterogêneo no âmbito da profissão e que, infelizmente, né, ou felizmente para alguns, até os dias atuais, nós não conseguimos, de fato, romper com o serviço social tradicional e conservador, que foi todo o objetivo, né, do movimento de renovação do serviço social nessas três vertentes. Infelizmente, até os dias atuais ainda há resquícios de assistencialismo, né, de utilização de teorias que problematiza o indivíduo, né, e suas posturas e não a realidade societária que lhes impõe a vulnerabilidade. Então, existem algumas características fundamentais para que se compreenda o movimento de renovação no âmbito do serviço social no Brasil. Quais são essas características? Primeiro, é necessário que nós tenhamos consciência de que houve uma necessidade de uma revisão nos níveis teórico, metodológico, operativo e político, e daí surgiu a necessidade de renovação, né? Porque foi demandado ao assistente social um conhecimento teórico, metodológico e técnico operativo que até então não era utilizado no âmbito da profissão. Uma outra característica seria a necessidade de construir um novo projeto profissional que atendesse às demandas das classes subalternas e que não mais buscasse o desenvolvimento da sociedade capitalista e a defesa dos ideais burgueses. E uma outra característica seria a interlocução com o marxismo no serviço social latino-americano, que não foi um processo fácil. Não é à toa que nós tivemos três vertentes e apenas a última, já na década de 80, que houve um momento histórico, né, de luta pelos ideais e movimentos sindicalistas, de busca pela promulgação da Constituição Federal de 1988 no Brasil, a nossa Carta Magna. Então, não foi à toa a articulação que o serviço social teve na década de 80 com a teoria social marxista. Contudo, se nós considerarmos o movimento latino-americano, esse processo entre o Brasil e os países latino-americanos não ocorreu de maneira fácil, né? Foi um processo um pouco tortuoso. E a partir dessas três características que a gente citou agora,
que desencadeou o movimento de renovação no serviço social brasileiro, nós vamos passar agora a compreender como se deu cada etapa desse movimento, como eu já citei, que ocorreram em 3 momentos históricos, iniciando-se, no pós-64, ou seja, na década de 60, finalizando na década de 80, em meados da década de 80. Então, vamos iniciar falando da primeira perspectiva que aconteceu no movimento de renovação do serviço social, chamada por muitos por perspectiva modernizadora. E José Paulo Neto trata como modernização conservadora. Quando vocês estiverem respondendo algumas questões de concurso ou sendo submetidos a uma prova de concurso, e vocês encontrarem tanto o nome perspectiva modernizadora quanto modernização conservadora, a banca vai estar considerando esse período, Então, são sinônimos. Como o próprio nome sugere, essa perspectiva modernizadora, ela pretendeu adequar o serviço social, que era conservador até então, às exigências daquele momento histórico em que o Brasil estava passando. É, portanto, uma tendência de agrupar novas bases técnicas e científicas ao fazer profissional, sem, no entanto, romper com as bases do surgimento da profissão. Então, a perspectiva modernizadora, o primeiro objetivo dela era romper com o serviço social tradicional e conservador. Porém, eles gostariam de fazer esse rompimento agrupando novas bases técnicas e científicas ao fazer profissional, sem, no entanto, de fato, romper com as bases que fundou a nossa profissão. Então, só de ver isso, a gente já sabe que essa perspectiva não lograria êxito, porque como você pretende dar uma cara nova a algo sem romper com aquilo que nós consideramos que, de fato, é o causador da ausência dessa base científica e técnica na profissão. Então, a característica em termos de teoria desse período no movimento era a utilização do funcionalismo, do estruturalismo, ou seja, de abordagens sistêmicas de matriz positivistas, que eram já utilizadas no âmbito do serviço social entre as décadas de 40, até as 60. Então, como é que eles pretendiam agrupar novas bases técnicas e científicas ao nosso fazer, utilizando-se das mesmas correntes teóricas que a profissão vinha utilizando desde a década de 40? Então, já é perceptível que isso seria inviável. Então, a perspectiva modernizadora, ela teve o seu ápice em alguns documentos, que também é fundamental que vocês compreendam e que fixem essas informações. Em cada período do movimento de renovação, houve alguns eventos, e desses eventos aconteceram alguns desdobramentos, que foi a publicização de alguns documentos. Nesse caso da perspectiva modernizadora, os documentos fundamentais foram propostos nos seminários de Araxá e Teresópolis, que aconteceram respectivamente em 67 e em 70, que foram seminários organizados pelo CBCIS, que é o Centro Brasileiro de Cooperação e Intercâmbio do Serviço Social. Então, as discussões que perpassaram esse momento da perspectiva modernizadora ocorreram nos seminários de Araxá e de Teresópolis. E essa informação ela é recorrente nos concursos públicos, principalmente nas bancas FCC e CESP. E para quem quer conhecer um pouco mais sobre esse conteúdo, eu sugiro que faça a leitura do livro de José Paulo Neto, Ditadura e Serviço Social. E nós percebemos que nesse período havia uma preocupação dos profissionais em torno do aperfeiçoamento do instrumental operativo com os procedimentos metodológicos e técnicos, bem como com os padrões de eficiência. E daí, eles buscavam na matriz positivista, que era bastante metódica, conseguir o aperfeiçoamento desse instrumental técnico operativo. Contudo, eles não pararam para pensar
que se desde a década de 40 eles já utilizavam, né, o positivismo como matriz teórico-metodológica e não estavam dando condições a eles de fazer isso, de fato esse também não seria o momento oportuno. Então, o seminário de Araxá, ele teve o objetivo de transformar a conservação do serviço social tradicional sobre novas bases. Então, esse primeiro seminário, na discussão, né, pretendia-se trazer ideias que pudessem dar conta de transformar essa conservação do serviço social tradicional a partir da utilização das teorias metodológicas de matriz positivista. Já no documento de Teresópolis, que é chamado o moderno, se sobrepõe ao tradicional, cristalizando-se de forma operativa e instrumentalmente. Então, no documento de Araxá, a discussão gira em torno da transformação do serviço social conservador e tradicional, considerando as correntes teóricas de matriz positivista. E no documento de Teresópolis, o moderno, ele já se sobrepõe ao tradicional, porque já foi um segundo momento, já foi 3 anos após o primeiro seminário, então já havia um amadurecimento um pouco maior dessa discussão. E nesse segundo documento, a discussão parava mais sobre as questões técnico-operativas e instrumentais, né? Era pensado mais na prática em si do que na teoria, enquanto que o primeiro fundamentava-se mais na utilização da matriz positivista, né, através do estrutural funcionalismo, para dar uma cara nova ao conservadorismo que era presente na profissão. José Paulo Neto afirma que, se em Araxá ficou marcado o cariz sociotécnico, em Teresópolis se fundamenta a operacionalidade de serviço social, agora relacionado à administração técnico-burocrática. Então, no primeiro seminário, como ele está dizendo aqui, o que ficou mais perceptível foi a necessidade de dar um caráter mais sociotécnico, principalmente por meio das abordagens estrutural funcionalista. E no segundo seminário, a necessidade maior era de dar um caráter operacional da profissão, mais vinculando-se à administração burocrática, que era bastante presente naquela época. Então, toda essa burocratização, principalmente dos órgãos de administração pública presente nos dias atuais, ela surgiu, né, no Brasil de uma forma mais efervescente nesse período, e o serviço social queria trazer para si tudo isso que estava acontecendo nessa burocratização. Então, uma das características também da perspectiva modernizadora é esse caráter técnico-burocrático que eles pretendiam dar à nossa profissão. A fase terminal desse momento, né, da década de 60, encontra-se também em 2 seminários, que é o seminário de Sumaré e de Alto de Boa Vista, onde surgiu novas questões relacionadas ao serviço social voltados à cientificidade, à fenomenologia e à dialética. Ou seja, não eram todos os agentes sociais que pensavam da mesma maneira, por isso a heterogeneidade na profissão, enquanto que a maioria da categoria estava defendendo a utilização dessa perspectiva estrutural funcionalista na profissão, né, a questão da burocratização e da tecnicidade na profissão, havia outros profissionais que estavam buscando a cientificidade, que estavam dialogando com a corrente teórica fenomenológica, que vai ser a definida no segundo momento de renovação, e a dialética, que seria proposta pela teoria social marxista. E o que se percebe é que em todos esses momentos históricos, no âmbito da nossa profissão, embora a grande maioria fizesse utilização de um pensamento, de uma corrente teórico-metodológica, havia, né, pairava no âmbito da profissão outras perspectivas, por isso a heterogeneidade. Então, só para recapitular, né, a perspectiva modernizadora buscou
através da utilização de correntes teóricas de matriz positivista, como o estrutural, o funcionalismo, dá uma cara nova, uma modernização ao serviço social tradicional, principalmente a partir de um cariz sociotécnico e de uma administração técnico-burocrática. Eles conseguiram fazer isso? Não. E aí, em razão disso, surge uma nova perspectiva, que é a segunda fase do movimento de renovação do serviço social brasileiro, que já se iniciou aqui nesses seminários de Sumaré e Alto de Boa Vista, quando os profissionais passaram a questionar se de fato as correntes teóricas de matriz funcionalista, estrutural funcionalista e positivista estavam dando conta, de fato, de romper com o serviço social tradicional ou de modernizar o serviço social tradicional. E aí nós chegamos na segunda fase, no movimento, que se chama atualização do conservadorismo. Então, no primeiro momento, eles gostariam de modernizar, uma perspectiva tradicional. No segundo momento, eles gostariam de atualizar o conservadorismo. Então, essa tendência é aquela que recupera os elementos mais tradicionais da profissão, retomando a vinculação com a doutrina social da Igreja e a ênfase numa intervenção profissional microscópica, com ênfase na centralidade da pessoa e na ação por meio da ajuda psicossocial. Então, se eles pretendiam avançar no movimento, eles conseguiram regredir. Porque se no primeiro momento eles gostariam de romper com essa visão humanística cristã da Igreja Católica e tornar a profissão mais técnico-científica, utilizando das correntes teóricas de matriz positivista, nesse segundo momento, eles gostariam de atualizar o conservadorismo, mas voltando a se vincular com a doutrina social da Igreja, em uma atuação que dava ênfase à centralidade da pessoa e na ação por meio de uma ajuda psicologizante, ou seja, não havia o questionamento sobre o momento histórico, sobre a sociedade capitalista, sobre a exploração do trabalhador. Então aí iria culpar o indivíduo pela situação em que ele se encontrava e iria fazer com que ele próprio tentasse conseguir superar as suas vulnerabilidades a partir do seu pensamento e do seu agir. Então, esse momento da segunda fase não houve uma evolução, foi uma regressão. Apesar desse momento propor uma direção política e ética igual à defendida pelo serviço social tradicional, o projeto de atualização ele é diferente por ter uma proposição teórico-metodológica pautada na ajuda psicossocial, em busca da transformação ou do ajustamento do sujeito. Então, essa perspectiva, a atualização do conservadorismo, ela acaba sendo bastante parecida com a perspectiva modernizadora, no sentido de manutenção do serviço social tradicional e do conservadorismo. O que de fato a difere da anterior é a utilização dessa corrente teórica que é lá das bases da psicologia, chamada fenomenologia, que busca o ajustamento do indivíduo, que é a transformação do indivíduo sem considerar o meio em que ele vive. E não requer tantas observações porque realmente é uma das três fases considerada mais pobre, justamente porque não houve uma evolução, Eles simplesmente, como não conseguiram dar conta de dar o caráter técnico-científico à profissão, com a matriz positivista, simplesmente resolveram buscar a volta dos ideais humanístico-cristão. E aí a única diferença de um momento histórico nesse movimento de renovação seria esse. E por último, que a gente percebe que foi o momento mais importante desse movimento, foi a chamada intenção de ruptura, porque os profissionais já estavam cansados e compreendiam
que não era por meio das teorias sociais de base positivista, nem muito menos do retorno à utilização da doutrina social da Igreja Católica, que o serviço social brasileiro iria conseguir evoluir de forma teórica, metodológica, ético, política e técnico-operativa. Então, a intenção de ruptura, ela se utiliza de uma crise que estava acontecendo naquele momento no âmbito da profissão, né, em que havia um questionamento relacionado ao tradicionalismo presente na nossa atuação e, sobretudo, dos seus suportes teóricos, metodológicos e ideológicos, que se fundamentavam no positivismo, no estrutural funcionalismo e na fenomenologia. Então, essa vertente se coloca em discussão no seio profissional não por acaso. Aconteceu na segunda metade da década de 70 e finda na década de 80, né? E como eu falei anteriormente, no período em que havia uma grande ebulição no nosso país, né, de questionamento da ordem vigente, de questionamento acerca da promulgação da nossa Carta Constitucional de 88. Então, esse movimento histórico desencadeou também esse processo junto à nossa categoria de questionamento sobre as bases da nossa profissão, da utilização das teorias, dos métodos e dos instrumentais que o assistente social fazia uso, e principalmente sobre a questão do capital sobre o trabalhador, de que forma isso influenciava na vida das pessoas. Será que de fato a culpabilização do indivíduo e a perspectiva de ajustamento social era correta? Ou será que as pessoas elas estavam em condições de vulnerabilidade por serem explorados, né, pelo projeto burguês em curso? Então, nesse período, a participação popular em movimentos que eram contrários ao regime militar estava se massificando, né? Os movimentos estudantil e sindical estavam em ebulição, ganhavam uma grande proporção, e aquela proposta do Estado ditatorial, ele começava a dar sinais de superação. Comprometido com essa proposta, né, alternativa ao projeto econômico capitalista, até então hegemônico, o serviço social, nessa vertente, que é a mais crítica, né, a categoria passou a se associar a grupos sociais, a partidos políticos. Daí surge, né, nesse momento, a questão da militância voltada ao serviço social. E, para isso, a profissão passou a adotar uma dimensão teórico-metodológica, né, que é a chamada teoria social marxista, que se colocou eticamente favorável à ideia da emancipação humana. Então, por isso que é importante nós estudarmos todos os processos históricos, porque cada processo desse desencadeou de forma positiva ou negativa algo na nossa profissão. E é por isso que nós estudamos tanto história no âmbito do serviço social. É por compreender que cada momento histórico acabou causando, de certa forma, um posicionamento diferente na nossa atuação, no modo de nós enxergarmos, de pensarmos e agirmos. Então, esse último momento, o que é importante que se considere, né? Que foi uma crítica sistemática ao sistema capitalista, principalmente ao tradicionalismo e conservadorismo do serviço social, uma crítica aos suportes teórico, metodológico e ideológico até então utilizados na nossa profissão, e o surgimento da militância do serviço social junto à participação popular, aos movimentos estudantis, sindicais, aos partidos políticos. E principalmente a característica maior é a utilização da teoria social marxista, de forma que pudesse haver a emancipação humana, a defesa dos ideais de liberdade. Também, assim como nos movimentos anteriores, houve também um seminário, né, em Minas Gerais. Todas essas cidades, Sumaré, Araxá, são cidades de Minas Gerais, né, que foi o estado que foi o berço desse movimento de renovação do serviço social.
Então, esse período, né, essa imersão da teoria social marxista no âmbito da nossa profissão foi definida principalmente no método BH, né, que surgiu na Escola de Serviço Social da Universidade Católica de Minas Gerais. E foi um documento elaborado por jovens profissionais que estavam preocupados em dar uma nova cara ao serviço social, né? Que de fato pretendiam romper com o tradicionalismo do plano teórico metodológico da nossa profissão, também no plano interventivo, no plano da formação, sobretudo, e que questionava, né, o projeto do capital, que explorava o trabalhador e que não defendia mais o ajustamento dos indivíduos, né, a essa sociedade capitalista. Então, a partir desse momento, né, o serviço social ele passa a se apropriar da teoria social marxista, porque acreditava que ela daria conta de propor uma mudança não somente na profissão, mas principalmente junto à sociedade, no sentido de questionamento do governo ditatorial e defesa intransigente dos direitos. Porém, ainda nesse momento, a gente não pode dizer que o serviço social, né, acertou, que de fato a gente conseguiu romper com o serviço social tradicional. Por quê? Porque a leitura feita pelos assistentes sociais da época sobre o marxismo foi muito superficial. Vocês há de convir comigo que a teoria social marxista não é fácil de ser compreendida. Os escritos de Karl Marx são complexos e a gente sabe que havia uma deficiência, né, do conhecimento técnico-científico por parte da nossa profissão desde o surgimento. Por quê? Porque as faculdades, né, as universidades, não possibilitavam esse conhecimento aos nossos estudantes. E aí, quando eles foram buscar nos manuscritos de Marx o conhecimento para o rompimento do serviço social e para o questionamento dessa sociedade burguesa que era exploratória e que competia a nós enquanto profissionais mediar esses conflitos, eles não conseguiam compreender. E aí essa leitura foi muito superficial, de modo que alguns autores falam até que os assistentes sociais da época não se denominavam marxistas, eram marxianos. O Gramsci diz isso, né? Por quê? Porque eles não leram os escritos de Karl Marx. Eles leram pessoas que escreveram sobre Karl Marx e aí por isso eram marxianos e não marxistas. E uma coisa é você ler o autor e interpretar aquilo que ele disse, outra coisa é você ler terceiros, porque aquela pessoa pode interpretar de uma forma diferente e escrever dessa maneira. E aí a sua compreensão acaba, né, podendo ser distorcida. Então a gente ainda não conseguiu, né, de fato, ser um agente transformador da sociedade nessa perspectiva de revolução e de principalmente rompimento com o serviço social tradicional e conservador em razão dessa compreensão bastante superficial da teoria social marxista. E para nós finalizarmos a nossa aula, sobre o movimento de renovação do serviço social, nessa última fase, né, de intenção de ruptura, é importante que a gente compreenda que, por mais que a gente não tenha, né, logrado o êxito no sentido de romper completamente com o serviço social tradicional, e nem de fazer a leitura coerente com os escritos de Karl Marx, esse momento foi bastante importante para a nossa profissão, porque definiu as bases atuais para a nossa atuação, no sentido de compreensão de que a culpabilização não deve ser nunca dos nossos usuários, mas sim de todo o processo histórico que ele vive, né, da cultura, enfim, principalmente da exploração do capital sobre o trabalhador. Mas também importante por ter incorporado o pensamento de Antônio Gramsci e de suas abordagens, que é um autor que tem essa perspectiva da teoria social marxista e que os escritos dele são bastante importantes, né, para o conhecimento da realidade, dessa realidade que é exploratória. Também foi bastante importante no sentido de propiciar,
né, a existência de um debate plural com a convivência e o diálogo entre diversos paradigmas, é claro, com a direção hegemônica da teoria social marxista, mas mesmo assim com a possibilidade de dialogar com outras correntes teóricas, o diálogo com a apropriação do debate intelectual contemporâneo no âmbito do serviço social e das ciências sociais lá do exterior e também do Brasil, o desenvolvimento de pesquisas acerca da natureza de sua intervenção e na divisão social, política, econômica e histórica, e avançou na compreensão do Estado capitalista, das políticas sociais, dos movimentos sociais e do poder local. Ou seja, esse momento, o assistente social passou a entender, né, qual era o papel do Estado capitalista, passou a compreender que as políticas, de certo modo, elas de fato eram compensatórias e de certo modo acabavam por não efetivar a garantia dos direitos, né, à sociedade. Passou a compreender a importância dos movimentos sociais e, de certa forma, aproximar o serviço social, né, dos partidos políticos e desses movimentos estudantis, sindicais. Então, essa última fase do movimento de renovação do serviço social brasileiro, a gente pode dizer que é uma das mais importantes, porque definiu algumas bases para a atuação da nossa profissão nos dias atuais. Então, gente, o movimento de renovação é um dos conteúdos que são mais recorrentes em concurso, né? Aqui, é claro, é um breve resumo, mas a título de sugestão, vocês podem estar estudando, né, o livro Ditadura e Serviço Social, de José Paulo Neto, e também há outros textos de outros autores que até são mais acessíveis, no sentido da compreensão, porque esse trabalho de José Paulo Neto foi a defesa da tese de doutorado dele, então é um texto bastante rebuscado e de difícil compreensão, mas fica, né, a dica para que vocês possam estar lendo esse e tantos outros, né, uma vez que o que nós estamos fazendo aqui é uma revisão desses conteúdos, e até a próxima aula. Um grande beijo.